Você que está grávida e quer amamentar, já deve ter ouvido falar a seguinte frase: para produzir leite é preciso dormir bem e descansar. Se você já ouviu isso, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar se isso é realmente verdade. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Thalita Neves, mãe do Benjamin, fundadora da Plan for Mummy, sou consultora de amamentação e de sono e por isso que eu vou te explicar cientificamente por que a privação de sono da mãe tem grande impacto na produção de leite. Primeiramente, é importante você entender que o bom funcionamento do nosso corpo exige o bom funcionamento dos nossos hormônios. Isso quer dizer o quê? Que dependendo da fase, do momento que estamos vivendo, a gente produz hormônios de diferentes maneiras, em diferentes quantidades, com diferentes necessidades. Você também já deve ter ouvido falar, eu própria já passei por essa experiência, de precisar fazer algum tratamento médico. No meu caso, quando eu fui fazer um tratamento para emagrecer, a primeira coisa que a endócrino me diz foi: a gente precisa primeiro melhorar o seu sono. Você não vai emagrecer se você não melhorar a qualidade do seu sono. E por que isso? Porque o sono, ele é um grande regulador do nosso corpo a nível hormonal. Então essa é a primeira coisa que precisa ficar claro para você. Independente da produção de leite, o teu corpo precisa de uma boa qualidade de sono para funcionar bem no dia seguinte em todas as suas funções hormonais. A gente tem uma série de produção hormonais que definem o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar. Por exemplo, a nossa tireoide, que é uma glândula responsável por grande produção de hormônio que nós temos. Se a nossa tireoide está desregulada, se a gente está com hipertireoidismo ou hipotireoidismo, a gente se sente cansada, exausta, isso muda o nosso apetite, isso muda o nosso humor, muda o nosso apetite sexual. Então é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo que os nossos hormônios estejam sendo produzidos, secretados de maneira adequada. Então esse é o primeiro ponto. O sono, ele é importante para qualquer ser humano, independente da situação. Na gestação, a gente tem uma grande oscilação hormonal, porque o teu corpo entende que para gerar um filho, você precisa produzir hormônios de maneira diferente. Vai mudar a sua produção hormonal de todo o teu corpo. A progesterona muda, testosterona, cortisol, tudo oscila durante a gestação. Portanto, desde que você está formando o seu bebê, o sono é algo muito importante. Quando a gente está vivendo o grande fenômeno que é o parto, existe novamente uma grande oscilação hormonal. Esses hormônios funcionam de maneira diferente. No evento do parto, seja um parto normal ou cesárea, com a saída da placenta, a gente muda a nossa produção hormonal e para produzir leite, a produção de leite é um grande fenômeno hormonal que eu vou te explicar exatamente como funciona. Quero que você venha comigo nessa explicação. Então a gente tem aqui a nível de anatomia de mama, temos tecido, temos aqui toda a nossa parte externa da mama com areola, temos a parte do mamilo e aqui dentro a gente tem esse cachinho de uva que são os alvéolos. Então eles estão aqui de maneira separada e a gente tem uma série desses caixinhos aqui dentro de nós e também esses canudinhos que são os ductos mamários, ok? Então essa é a estrutura interna da nossa mama. Como é que se dá a produção de leite? Isso é importante você entender porque é um fenômeno hormonal. Vamos lá, saiu a sua placenta, o seu corpo entendeu que esse bebê está do lado de fora, ou seja, esse corpo começa a funcionar de maneira a alimentar esse bebê do lado de fora a partir dos estímulos que são feitos pelo próprio bebê. Então vem aqui comigo. O bebê vem aqui na tua areola e faz estímulos que são sensoriais. Então você percebe, o teu corpo sente o bebê fazendo esse estímulo. Ele manda uma mensagem para essa glândula que está aqui, que é a hipófise. Essa glândula, por sua vez, secreta, produz dois hormônios que são muito importantes na produção de leite, que é a prolactina e a ocitocina. A prolactina é o hormônio da produção em si. A ocitocina é o hormônio que ejeta, que libera esse leite para o bebê mamar. Então, a partir desse estímulo do bebê, que ele vem aqui e faz o trabalho dele através de uma boa sucção, de uma linguinha funcionando bem, teu corpo reconhece isso através das glândulas sebáceas. Você já deve ter percebido aqui na tua areola uns pontinhos, às vezes parecem até uns carocinhos. Essas glândulas, elas recebem esses sinais, manda essa mensagem para a tua glândula hipófise que libera esses hormônios. Então vem aqui comigo. Você, para produzir um leite,
você passa por um processo hormonal, é uma função hormonal do teu corpo. Por isso que é tão importante você entender que o leite materno é produzido na cabeça, literalmente, por essa glândula que está aqui, diretamente da tua cabeça. É um efeito hormonal, um comando do teu cérebro para que essa glândula libere esses hormônios, ok? Essa parte entendida, o que eu quero te dizer? Já entendemos que a produção hormonal é fundamental para que você tenha uma produção de leite. Uma coisa está ligada à outra, você só produz leite a partir dessa função hormonal. Por que eu estou insistindo tanto nessa questão hormonal? Para que você entenda a relação da privação de sono com a produção de leite. E agora eu vou te dizer exatamente que relação é essa. Como eu comentei, o principal hormônio da produção de leite é a prolactina. O nosso corpo, ele funciona de maneira balanceada. Sempre que ele desbalancear, acontece uma desfunção. Vem de novo aqui comigo. Nosso corpo produz hormônios de maneira balanceada para bom funcionamento do corpo. Sempre que esse bom funcionamento não acontecer, vai desregular alguma coisa. Voltando para a tireoide, por que eu uso sempre a tireoide? Porque ela é uma glândula, assim como a hipófise, que produz hormônios e que libera hormônios. E ela é mais conhecida. Então é fácil a gente entender que se a nossa tireoide não está funcionando bem, o nosso corpo vai sentir isso. A mesma coisa acontece com a produção de leite. Se você estiver em privação de sono, vai haver uma desfunção hormonal no seu corpo, que é o aumento do cortisol. Cortisol é um hormônio do estresse, o hormônio da ansiedade e o hormônio que a gente produz a mais, de maneira desbalanceada, quando a gente está em privação de sono. Por que isso acontece? O nosso corpo, ele tem a necessidade fisiológica de dormir. Ah, mas eu não gosto de dormir. Ah, dormir é uma perda de tempo. É uma condição fisiológica do teu corpo. Se você não tiver uma quantidade necessária e uma qualidade necessária de sono, você vai estar funcionando em desfunção. Em algum momento você vai sentir isso. Tem algumas pessoas, de fato, que são mais resistentes a dormir pouco. Meu marido sempre foi. No início do nosso pós-parto, ali com o Benjamin muito pequeno, que havia ali mamadas durante a madrugada, eu ficava completamente destruída. Eu ficava imprestável no dia seguinte. E ele, dormindo o mesmo tanto que eu, estava pronto para viver a vida, para trabalhar, tinha bom humor. Então, de fato, ele reage diferente a menos sono do que eu. E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, que conseguem dormir menos e ficarem mais bem dispostas. Isso é muito relativo, mas fato é, você estando bem disposta ou não, a privação de sono impacta o bom funcionamento do teu corpo. Seja a sua tolerância baixa ou alta a dormir mal, em algum momento essa conta vai chegar, essa fatura vai chegar e você vai sofrer os efeitos da privação de sono. Por que é tão importante você entender que a privação de sono vai impactar a sua produção de leite? Porque à medida que você sofre privação de sono, que você dorme pouco, que você dorme mal, que a qualidade do seu sono é ruim, o seu cortisol aumenta. Como eu disse, o corpo funciona de maneira equilibrada. Se o seu cortisol aumenta, a sua prolactina cai. E a prolactina é o principal hormônio da produção de leite. Ou seja, se você está com esse cortisol subindo, porque você está cansada, porque você está dormindo muito pouco ou a qualidade do seu sono está horrível. O que é dormindo muito pouco? Vamos lá, vamos esclarecer isso. No início do pós-parto é natural que, estando tudo bem, ainda assim esse bebê vai acordar a cada 3 horas. Início quando? 10 dias, 12 dias, 15 dias de vida, que ele tem essa necessidade. Mas ainda assim você tem ali um gap, né, um intervalo de 3 horas. Se você dormir bem essas 3 horas, você conseguir dormir essas 3 horas, você vai ter uma qualidade de sono suficiente para esse primeiro mês e esse mês de sobrevivência. O que é uma privação de sono? É você passar várias noites acordada. Uma sequência de 3, 4, 5, 6, 7, 10 noites, trocando a noite pelo dia. É aquele caso onde você já ouviu falar, tenho certeza disso, de que o bebê troca a noite pelo dia, que o bebê dorme o dia inteiro e fica acordado a noite toda. E se o bebê está acordado a noite toda, quem está acordada com ele? Você. Você é a mãe dele. Então, por que é tão importante, desde o começo, você já conseguir fazer essa separação da noite do dia? É muito importante que durante a noite você consiga o mínimo de sono necessário para se restabelecer hormonalmente falando. Veja, o que eu tô te dizendo aqui, não tô nem chegando ainda em humor, em realização em relação à sua maternidade, eu tô falando de hormônios, eu tô falando da função do seu corpo precisar dormir minimamente bem para conseguir uma outra função
que é produzir leite. Não há como produzir bem leite com seu cortisol lá nas alturas em função de uma privação de sono. É bem importante você entender essa relação. Eu quis trazer esse tema aqui para vocês. Quem me pediu foi uma mãe pediatra lá no Instagram, ou seja, uma mulher com bastante informação, e ela pediu para que eu fizesse esse vídeo porque, de fato, a gente em vários momentos se preocupa com uma série de coisas para aumentar a produção de leite. Ai, toma muito chá, toma muita água, come canjica, toma cerveja preta. Não faltam sugestões maravilhosas para a produção de leite. Porém, como essa médica pediu para eu falar sobre isso, uma coisa super importante para a produção de leite é dormir. É permitir com que o seu corpo esteja em sua função normal para que consiga então produzir leite. Não há boa produção de leite com cortisol nas alturas, e o principal fator para um cortisol alto nesse momento inicial é a privação de sono. Você já vai estar passando por um momento onde o seu cortisol já vai estar mais alto pelas inseguranças, pelo receio, pelos medos todos que nós vivemos nesse momento, pelo choro do bebê, que é algo muito novo para nós e desperta em nós um sentimento ruim, a gente não quer que esse bebê chore. Então tem uma série de coisas nesse momento que já elevam o seu cortisol. Se aliado a isso você tiver também a privação de sono, que eleva muito o cortisol, é um fato, a sua produção de leite vai estar impactada. E o sono, ele é um grande regulador do nosso corpo, por isso que é tão importante que desde o começo, desde o início do seu pós-parto, você consiga dormir minimamente bem à noite. E no meu curso Amamente Sem Sofrimento, que eu falo sim de sono, porque o sono tem total relação com a amamentação, eu sempre sugiro um esquema. Óbvio, lá eu detalho mais para vocês em como fazer isso, mas a gente pensar num esquema como se fosse um plantão médico, que a gente tem turnos e que a gente vai alternando quem fica no turno com o bebê para que essa mãe consiga dormir bem, para que entre esse intervalo inicial de 3 horas, que se esse bebê estiver mamando bem, ele vai fazer 3 horas, ali nas primeiras 2 semanas de vida, você consiga ter esse descanso protegido. É muito importante que a gente tenha o sono da mãe protegido para que ela consiga produzir leite e amamentar. Não tem amamentação sem uma noite de sono minimamente ok. Veja bem, nas 2 primeiras semanas eu não estou dizendo que você vai dormir 5 horas seguidas, mas você consegue dormir 2h30, 3 bem dormidas, que valem por 8, porque o seu corpo está se adaptando ainda. E tudo correndo bem, você colocando tudo que eu ensino na prática, com 3, 4 semanas, esse bebê já vai fazer 4, 5 horas de sono noturno. E aí, meu amor, a sua vida muda completamente, porque com esses turnos que eu sugiro, onde você tem, na maioria das vezes, o pai do bebê alternando, não é que você não vai amamentar, você vai. Porém, qualquer outra necessidade entre as mamadas, essa segunda pessoa no plantão consegue acolher e ajudar esse bebê para que você consiga dormir, se restabelecer hormonalmente para a sua próxima função hormonal, que é produzir um leite, que é produzir um líquido para o seu bebê. Então é muito importante esse sono para te restabelecer. Eu sempre sugiro esses turnos, alternar esses turnos funciona muito bem. E funciona por quanto tempo? Por 2, 3, 4 semanas, porque de novo, se você fizer tudo corretamente, com 3, 4 semanas esse bebê já está esticando bem, ou seja, você vai conseguir ainda mais horas de sono noturno, que vai favorecer a sua produção de leite. E é por isso que o sono, privação de sono principalmente, tem grande impacto negativo na sua produção de leite. Então, se você quer amamentar, mais uma razão para você entender sobre sono do bebê, porque entendendo sobre o sono do bebê, é assim que você vai conseguir dormir melhor. Sem falar que a privação de sono é um forte gatilho para depressão pós-parto. A gente tem no Brasil um índice altíssimo de mulheres que 25% das mulheres são diagnosticadas com depressão pós-parto, e a privação de sono e uma amamentação sofrida tem muita relação com esse índice. Por quê? Porque são necessidades fisiológicas do bebê e suas também. Por isso que é tão importante você estar preparada para esse momento. Você vai conseguir amamentar sem sofrimento, ter uma boa qualidade de sono, colocando o meu método Amamente Sem Sofrimento na prática. Você tem acesso a todas as informações do meu curso no link que está aqui. São mais de 20 aulas rápidas, práticas e objetivas que vão te dar um passo a passo para que enquanto você está gerando esse bebê, você já esteja preparada para amamentar esse bebê e para dormir também, para que o seu pós-parto seja muito mais tranquilo. A gente tem aula sobre sono, rotina, a dinâmica do pós-parto, a gente fala até de comida. Quem vai fazer comida, em qual momento? Por quê? É super importante que as suas necessidades estejam atendidas. E para isso, você tem que estar preparada para esse momento. Tem o meu acompanhamento
acompanhamento na plataforma, eu respondo todas as dúvidas das minhas alunas, além da gente ter um encontro ao vivo antes do seu bebê chegar, pra gente certificar que tudo que você viu no conteúdo você conseguiu aprender e que também nenhuma dúvida você tem antes do seu bebê chegar. Vai ser uma alegria ter você na próxima turma, então clique nesse link para você saber tudo sobre esse curso e a gente se vê no próximo vídeo.